Alô? Ok. Você coloca, por favor, o terceiro conjunto de slides. Irmãos, nós não poderemos ser lentos nessa última etapa. Nós temos 42 minutos. E o tema que nós temos que estudar agora, está ficando muita coisa para trás. Por exemplo, eu não falei nada sobre datas. As datas do santuário estão marcadas todas elas no calendário de Deus. O nascimento de Cristo no acampamento. A data da cruz. A data em que ele subiu para o santuário celestial. A data em que ele fez a transposição para o Santíssimo. A data em que ele termina o juízo. Está tudo marcado no calendário de Deus. Algumas dessas datas ele nos informou. Isso aqui é sério. A doutrina do santuário é a doutrina da salvação. Nós compreendermos isso aqui, nós compreendemos praticamente tudo. Mas agora, nós vamos precisar ir para uma área que é muito pouco estudada na igreja adventista. Não estou dizendo que não seja estudada, mas a maioria de nós estudou muito pouco isso, que tem que ver com as festas judaicas. Havia 7 festas que Deus estabeleceu. E todas essas festas estavam conectadas aos eventos do santuário. Abra sua Bíblia em Levítico, no capítulo 23. Enquanto você acha o texto, eu vou explicar rapidamente aqui algumas coisas. Esse povo já tinha cerimônia na igreja, no templo, todos os dias do ano e diversas cerimônias. Cordeiros sendo oferecidos. Às vezes você lê a Bíblia, você fica assim estupefato com a quantidade de animais que morriam, com a quantidade de sangue que era derramado, com a quantidade de pessoas que estavam envolvidas no trabalho do santuário. Transporte, por exemplo, nos dias do deserto. Lá fala assim de grupos de 30 mil homens. O pessoal ajudou aqui a transportar uns móveis leves ontem. Nós ficamos aqui 1h30 cuidando dessas coisas. Imagine desmontar aquelas colunas todas, cobrir tudo isso de azul. E no deserto, você andar, não é com uma arca como essa que já é pesada, lá era madeira de acácia revestida de ouro, levada nos ombros, não podiam tocar no móvel. Possivelmente, eles caminhassem 50 metros e tinha que trocar de turma, para levar o santuário inteiro. Bastava que a nuvem se levantasse, eles tinham que acompanhar a nuvem. A nuvem parava, eles paravam também. Irmãos, nós precisamos acompanhar a nuvem. Nós precisamos estar de olhos abertos para ver para que direção a nuvem caminha. Ela não caminha em silêncio, ela caminha aos gritos. Nós vimos aqui, tentando despertar a nossa atenção. Vamos pensar nas festas. As festas aqui, além de tipológicas, elas eram também proféticas e ao mesmo tempo comemorativas. Levítico 23. Eu nem vou falar sobre o verso 3, que fala do sábado. Capítulo 23 vai falar de 7 festas anuais, e o primeiro verso que ele vai considerar festa, ele fala de sábado. Sábado é uma festa semanal. O que uma festa semanal está fazendo no meio das festas anuais? Por que é que Deus vai incluir mais festas, se já havia festa todos os dias do ano? A tendência que nós temos é a tendência de nos habituarmos com a nossa vida cotidiana e essa vida parar de fazer sentido. Você começa a não entender por que é que você faz as coisas, porque você se habitua a elas. Então, apesar de todo o contexto da fé, Deus diz: esse povo insolente, eles precisam de festas para serem despertados em momentos especiais dentro do ano judaico. Então Deus estabelece essas festas. Verso 4, capítulo 23 de Levítico. Estas são as solenidades do Senhor,
as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa. Aos 15 dias deste mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação e etc. Verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Deixa eu passar aqui uns slides. 7 festas. 3 festas aconteciam no mês de Abib ou Nisan, que era o primeiro mês. Eram as festas da primavera. A Páscoa, os pães asmos e as primícias. Eu não sei se alguma vez você parou e atentou para 2 celebrações destas festas. Essas festas foram sendo celebradas ao longo dos séculos, dentro da história judaica. Ano após ano. Mas há 2 destas celebrações que eu quero destacar com você. Eu quero destacar a primeira celebração das festas, primeira vez que elas foram inauguradas, e depois eu quero destacar com você, dentro da tipologia, onde é que essas festas típicas vão encontrar o antítipo. Certo? Então vamos para a primeira celebração da Páscoa. Primeira celebração da Páscoa, a morte dos cordeiros, acontece onde? Lá no Egito. Cordeiros são sacrificados no dia 14. No dia seguinte, eles vão deixar o Egito. E eles já comem naquela noite, na parte escura, pão sem fermento. Porque o fermento no pão era um símbolo do pecado. Então eles comem pão sem fermento. E aí, eles começam a caminhada. E diz a Bíblia que eles vão e se deparam com o Mar Vermelho. E eles têm que atravessar o mar. E se você vai a 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1, Paulo vai informar que eles foram batizados em Moisés e que eles foram batizados nas águas daquele mar. Então, a nação de Israel vive as primeiras 3 festas na pele. O cordeiro imolado, os pães asmos, depois esse pão começaria a ser jogado do céu. Eles vão comer esse pão durante 40 anos. E eles são batizados naquela travessia. Esse é o símbolo. Quando terminam essas 3 festas, eles vão participar da 4ª festa, que é a festa do 3º mês, o mês de Sivan, que era a festa do Pentecostes. Você se lembra de ter lido na Bíblia como é que foi a primeira festa do Pentecostes? Eu quero ler essa festa com você. Ela é uma das mais impactantes manifestações de Deus, talvez a maior delas, em toda a história humana. Agora veja como é que as coisas funcionam. Primeiro, na primeira festa, Deus oferece libertação. O cordeiro poupou a sua vida e a minha. Na segunda festa, a festa dos pães asmos, ele toma seres humanos caídos, eles são lavados e agora estão limpos. E eles vão ser alimentados do pão do céu, Cristo.
Cristo vai dizer lá naquele discurso de João, aos judeus, que eles não o procuravam para conhecer as doutrinas que ele tinha a ensinar, mas eles os procuraram porque ele os havia alimentado no dia anterior, com pães e peixes. E ele dizia: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele dizia: o Moisés é que pediu e que desceu o verdadeiro pão. Ele diz: não, aquele não era o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Cristo era o alimento da nação de Israel. Cristo é o alimento do seu povo em todas as gerações da terra. Tudo no santuário tem que ver com Cristo. Ele é o sacerdote, Ele é a água, Ele é a luz, Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é a lei. Ele é o sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o juiz, Ele é o cordeiro, Ele é todas as coisas. A quarta festa, depois de entregar salvação, transformação e sustentação, Deus vai dizer: existe uma condição para que eu faça tudo isso por você. Eu te amo, é verdade, a prova está dada, mas existe uma contrapartida do seu lado. Vamos ver qual é essa contrapartida? Abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 18. Aliás, nós vamos direto no capítulo 19. Capítulo 19. Olha só, primeiro verso. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, mês de Sivan, eles já estão na caminhada, já estão comendo do maná, já tiveram o milagre da água, os egípcios já morreram, eles estão livres. Verso 3, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da grande águia, e vos trouxe até mim. Agora, pois, olha a contrapartida: se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Essa era a convocação. A contrapartida: fidelidade a todos os regulamentos divinos. Vá para o verso 10. Disse também o Senhor a Moisés. Veja, Deus fala com Moisés, mas Deus não queria nesse momento que Moisés transmitisse isso para o povo. Deus resolveu que ele próprio ia ter um encontro com a nação de Israel. Olha o verso 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo, porque todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Verso 16. E aconteceu, ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e o sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente.
E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Lá em Hebreus, no capítulo 12, Paulo falando sobre esse evento, ele diz que Moisés tremia também. Eu quero te convidar, vamos fazer uma viagem para essa cena. Devem ter saído do Egito, a Bíblia diz que apenas homens, eram 600 mil a pé. Mais mulheres e crianças, num tempo em que não havia métodos contraceptivos. Uma nação que pode ter variado entre 2 e 3 milhões de pessoas. Uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. E Deus diz, eu quero falar com esse povo. E Deus se coloca sobre o monte. E manda Moisés falar que era para todo mundo se lavar. Não podiam encostar no monte, mas era para eles se aproximarem. E na madrugada daquele dia, não foi um despertador na cama. Trombetas, anjos começaram a tocar com grande poder. Aqueles homens foram estremecidos, eles acordam e vêm para o encontro de Deus. Isso jamais aconteceu na história da humanidade. Não sei se em outra oportunidade se repetirá. A menos não com as características daquele encontro. A palavra de Deus que nós acabamos de ler diz que o monte balançava como se fosse uma gelatina. A fumaça subia. E Deus falava. E Moisés respondia. E o povo está vendo aquilo. Por que razão? Porque alguns versos para frente, no capítulo 20, Deus vai em voz audível apresentar a toda a nação, antes de entregar as tábuas escritas, Deus vai proclamar os seus mandamentos, a condição do conserto. Esses mandamentos foram ouvidos pela nação inteira, antes deles serem entregues em tábuas. Eu não sei se você já tinha atentado para isso. Depois que esse fenômeno se dá, você sabe o que o povo fala para Moisés? Capítulo 20, verso 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Qual era a diferença entre Moisés e o povo? Moisés conhecia Deus. O poder de Deus afugentou o povo, eles não estavam habituados a esse poder. Se você estivesse no meio daquela comunidade de crentes, você permaneceria com Moisés ou você seria mais um daqueles que fugiu? Você está disposto a ouvir a potente voz do céu? Essa foi a primeira proclamação da festa do Pentecostes. Primeiro Deus entrega as suas dádivas. E depois, Deus diz que há uma reciprocidade no contrato. Fidelidade. E você sabe por que Deus tem que exigir essa reciprocidade e fidelidade? A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Deus é bom com todos. Mas veja, Deus está sob júdice. Deus está sendo avaliado por todos os seres criados. Por inacreditável que isso possa parecer. Ele está sendo acusado de ser injusto, indigno, fraco, desamoroso. Era isso que Lúcifer havia disseminado entre os anjos. Foi isso que ele compartilhou com Eva e com Adão. E é assim que ele continua vencendo a cada um de nós. Ele diz, Deus te priva de algumas coisas, é porque Ele não te ama. Se Ele te amasse, Ele te permitiria tudo. Não foi isso que Ele disse para Eva? Se Ele te amasse, Ele te permitiria comer dessa árvore. Mas coma. Sabe por quê? Porque Ele é um fraco.
Ele não mata você coisa nenhuma. Justiça? Quem mata não pode ser justo. Então ele não vai matar você. Eu não sei se você já atentou para aquilo que aconteceu na experiência de Jó. Satanás sobe representando esse planeta, ele foi representante até a morte de Cristo na cruz. E Deus diz para ele: você viu Jó? Imagino que estavam ali os representantes de todos os mundos. Você já reparou na resposta de Satanás para o Deus Todo-Poderoso? Ele diz assim para Deus: Jó é uma farsa. Jó é fruto da sua chantagem, Senhor. Você cobre Jó de bênçãos, ele te obedece só por causa dessas bênçãos. É uma forma do Senhor chantageá-lo. Os anjos não sabiam se era verdade ou se era mentira. Sabe por quê? Porque anjo não pode penetrar na sua mente. Aliás, o aparato do juízo não tem que ver com Deus. Deus estabelece o juízo para o universo perceber que de fato ele é justo. Os anjos não querem no céu, para convívio com eles, seres humanos que não estejam dispostos a viver completamente vitoriosos em relação ao pecado. Sabe por quê? Porque se passar pela peneira do céu um ladrão que não foi corrigido, o céu vai se tornar outra vez um inferno. Ele vai começar a assaltar as propriedades no céu. Se passar um maledicente, ele vai colocar em desarmonia o paraíso de Deus. Aí chegar lá, vai começar a falar do anjo 1, do anjo 2. Vai achar defeito nas coisas de Deus. Para irem para lá, tem que ser aqueles que estão dispostos a viver segundo as leis de regência do reino. Há um regramento lá, há ordem. Aí Lúcifer vira diante de todos os anjos e diz: você se vale de chantagens para produzir obediência na terra. Esse Jó é uma farsa, ele vai te trair, ele vai abominar o seu nome, ele vai desprezar o seu nome. Deixa eu tocar a vida dele. Você conhece o final da história. Deus está sob juízo, querido. Nós não conseguimos compreender a dimensão do amor de Deus. Deus poderia ter pego um mata-borrão e apagado todos os seres que Ele criou, e quem saberia? Ele não conseguiria conviver consigo mesmo. Porque esse Deus é absolutamente responsável, Ele é amor, Ele é justiça. Se nós entregarmos essa mensagem para a nossa juventude, se os jovens da igreja souberem quem é o Deus a quem eles servem, eles vão se tornar um exército. Nós não precisamos contentá-los com um ritmo que mais lhes agrade, não. O que eles precisam é da mensagem do céu. Essa é a mensagem que tem poder. Não é aquilo que agrada o coração. Deus está sendo julgado. Então Ele tem que ser absolutamente justo, imparcial, por mais que Ele nos ame a cada um de nós. É por isso que precisa haver frutos na vida, porque o fruto é a prova consistente. Então, se eu tenho tempo de estrada com Deus de 1 hora, essa 1 hora vai transformar os meus pensamentos. Deus deve ter lido os pensamentos do ladrão na cruz, o regozijo e a glória que ele prestou, ao saber que ele podia ser aceito.
Mas os anjos não viram. Mas ele diz que vai chegar o momento em que ele vai abrir esses filmes. A Bíblia chama de livros, eu acho que ele vai abrir uma filmoteca em 3D. E nós vamos ver a mente e os atos, vamos ver as ações e as sugestões de Satanás e as sugestões de Deus, e as decisões que cada ser humano tomou. Para a vida eterna ou para a perdição eterna. Nós precisamos terminar. Eu não vou terminar as outras festas, porque aí as outras festas se deram no primeiro ano e esse processo foi se repetindo. Até que essas festas típicas encontraram o antítipo. Até que a sombra encontrou a realidade. Até que o virtual encontrou o real. Cristo vem entre nós. A primeira festa era o oferecimento de si mesmo. E ele morre naquela cruz. Se o Leandro tivesse tempo, eu até queria que o Leandro Dalla apresentasse aqui a mensagem que ele apresentou para nós lá na Igreja Central de Uberlândia. Nós não estamos falando de dor física. Nós estamos falando de que Deus colocou em risco o universo inteiro, porque Ele queria resgatar cada um de nós. Nós não sabemos o que foi aquela quinta-feira à noite, de fato. Quando em agonia ele diz para o pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, eu não quero bebê-lo. Mas eu não posso fazer aquilo que eu quero, porque o universo depende de restauração, e eu quero restaurar o universo a qualquer custo. Qualquer custo. Quando ele sai dali, nós também não sabemos o que se deu. Porque eu sempre gosto dessa imagem, eu não sei se você já viu esses bancos de 3 pés. Deus sempre sustentou o universo em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Durante aquelas 30 horas, não havia um dos pés. O universo continuou sendo sustentado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Na verdade, foi mais tempo, porque a Bíblia diz que ele havia se esvaziado completamente de si mesmo. Durante aquele período em que ele se fez carne e habitou entre nós, nós vamos ter que estudar durante algumas eras intérminas para compreender como é que Deus fez. Por que razão? Porque Ele deseja você. Porque Ele ama você. Aí ele passa aquelas horas na sepultura. Foi o seu batismo. Aqui dentro a água. Aliás, deixa eu só abrir esse parênteses aqui para eu não me esquecer. O santuário não é só a história da salvação do povo ao longo da história, não. O santuário é a própria história da igreja cristã, é a própria história da nação israelita, é a própria história da sua vida. Quer ver a história da sua vida aqui no santuário? Um dia você estava aí pelo acampamento, perdido, perambulando. Então ele encontrou você. Convidou você. E você resolveu que você se colocaria sobre o altar e que você iria sacrificar o seu velho homem. Quando você decide isso, você vai passar pelo batismo. Você morre para a velha vida e vai nascer para uma nova vida. E então aqui dentro você começa a ser alimentado do pão do céu, do suco. Você vai ter uma conexão direta com o seu Criador. As suas orações, que vão ascender em nome de Jesus. A sua vida vai brilhar. A lei vai ser escrita no seu coração. Você vai ser selado. Os seus pecados vão ser transferidos. E você vai viver com Ele para sempre. O santuário é a história da sua vida. Cristo, então, aquela cerimônia foi a cerimônia da sexta. Então, no dia seguinte, tinha que se comemorar a cerimônia dos asmos. Naquela quinta-feira, ele fez a última ceia com os discípulos. E aí ele estabelece um novo rito. Não mais Páscoa,
Não mais a história hebraica, mas a história da igreja. Por que razão? Porque o meu corpo, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Então, ele é sepultado e ressuscita. No dia seguinte, os molhos tinham que ser movidos perante o sacerdote. Eu falei rapidamente disso hoje de manhã. Ele encontra Maria Madalena e fala: não toque em mim, porque eu preciso subir para a cerimônia das primícias. Ele sobe, depois eu vou dar os textos todos ali para você. Eu estou sendo breve, porque nós temos mais 11 minutos. Ele sobe, vai ao céu e volta. E aí, ele tem que ir para a quarta festa, que era a festa do Pentecostes. Ele vem para a terra. Quantos dias ele passa na terra? Quem me ajuda? Quantos dias? A Bíblia não diz 40. Vá lá depois no livro de Atos. Diz que ele passa cerca de 40. Cerca de, não é exato. Só que essa cerca de 40 tem que ser 50. Porque a festa do Pentecostes era a festa das 7 semanas, que se davam depois da primeira. Então 7 vezes 7, 49. Então ele tem que ter subido para aqui. E quando ele sobe para essa cerimônia, cada uma dessas cerimônias você vai tendo flashes da Bíblia te explicando isso. Mas eu quero me deter um pouquinho nessa chegada aqui. Essa cerimônia de entrada dele nos céus é a cerimônia que está relatada em Apocalipse capítulos 4 e 5. Avance lá, porque tem algumas coisas que você precisa entender. Quem é que estava presente e onde estava? Quem que está presente lá? Capítulo 4. Vamos correr com isso aqui. João diz, capítulo 4, verso 1, que ele viu uma porta aberta no céu, ele é levado ao centro do cosmos, de onde Deus governa. Verso 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e havia um assentado sobre o trono. O que estava assentado sobre o trono era a aparência de Deus. Verso 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Verso 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Parada, vamos olhar para o santuário. Cristo vai subir para que compartimento? Primeiro ou segundo? Primeiro. No primeiro tem trono? A Bíblia está dizendo que tem. E a Bíblia diz que diante do trono estavam as 7 lâmpadas, estava o candelabro. Ou seja, no primeiro compartimento, o trono de Deus é a mesa. E o Espírito de Deus, os 7 Espíritos, estavam diante do trono. E além disso, havia 24 tronos que estavam rodeando o trono. E além disso, se você continuar a leitura, ali havia 4 seres viventes. É tudo o que João vê no céu. Cristo estava na terra. Ele despede dos discípulos. Começa aquele processo que está registrado em Atos capítulo 1. Ele vai sumindo diante deles até que de repente uma nuvem o esconde aos olhos dos discípulos. Que nuvem era aquela? Aquela era uma nuvem de anjos. Não sou eu que digo isso, eu vou te mostrar os textos. Ellen White diz: o exército do céu desceu
inteiro para receber o príncipe da vida. E aí eles começam o processo de subida. E o processo de subida está descrito em Salmos no capítulo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, porque eis que vem chegando o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, poderoso na guerra. Que guerra ele havia vencido? A guerra da cruz. Sabe qual foi a maior tentação de Cristo? Ele fizera todas as coisas, mas agora ele sentia sede. A água, bastava uma ordem, um comando, e todos aqueles homens estariam mortos. Ele diz isso para Pedro: Pedro, se eu quisesse legiões de anjos, mas eu vim para essa hora, porque eu amo. Sabe qual é a guerra de Deus? É a guerra de provar que os valores do céu se impõem a quaisquer tentativas de negá-los. As leis de Deus valem mais do que todas as leis do inferno. Era essa a guerra de Deus. E ele, em humildade e resignação, se submete. E quando ele brada, está consumado, os anjos não suportavam a ansiedade do momento de vir recebê-lo. Então eles chegam. E Cristo entra para essa cerimônia de intronização no céu. Aí se você vai para o capítulo 5 do livro de Apocalipse, você vai ver que o Pai tinha ali um livrinho na mão. O livro talvez estivesse à direita dele no banco. Ninguém podia ler, ninguém podia tocar. O livro não podia ser aberto. O que é que tinha naquele livro? Aquele livro era a condição de possibilidade da nossa história. Não sou eu que digo isso, eu vou te mostrar a Ellen White falando isso. Se Cristo tivesse tombado na cruz, a história do universo seria completamente outra. Ellen White diz que esse mundo estaria entregue para sempre às hostes do maligno. Ela diz que quando Cristo olhou para essa possibilidade, ele não mediu o que faria. É como se ele se jogasse de cabeça do céu à terra para nos resgatar. E ele vem e é fiel até a morte, e morte de cruz. É isso que está acontecendo ali. Então ele chega, e quando ele chega, existe um diálogo no céu, porque João começa a chorar em desespero, porque ninguém no céu nem na terra fora encontrado digno de abrir o livro. Mas o Pai estava ali, o Espírito estava ali, os seres viventes, e ninguém é digno. Nenhum deles derramou o próprio sangue. Apenas o Filho fez isso. O Filho é entronizado e toma o livro. E à medida que ele começa a quebrar os selos, para cada selo que é quebrado, um pedaço da história é contado. Lembra-se? O anjo, o cavaleiro do cavalo branco, do cavalo amarelo, do cavalo vermelho, do cavalo preto. A história vai sendo contada à medida que os selos se quebram. Até que no 7º selo faz-se silêncio no céu. A vinda do Rei dos Reis. É isso que ele é. Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. Interessante que se você vai ao capítulo 5, tem uma cena extraordinária para você compreender aqui. Verso 6. Olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, todo o poder, 7 olhos, toda a visão, que são os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito de Deus, que aconteceu o quê? Foram enviados à terra. Cristo havia prometido
a vinda do Consolador. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se eu não for, ele não virá. Então, quando Cristo sobe, no mesmo dia, na mesma cena, quando ele é entronizado, o Espírito desce à terra. E quando o Espírito desce à terra, os discípulos saem de onde eles estavam e vão para os cenáculos. Então você vai ver a cena do Pentecostes. Línguas como que de fogo aparecem diante deles. Falta 1 minuto. Eu não posso falar mais nada, mas eu tenho muitos textos aqui que você precisa ver. Então eu vou direto para os textos. No 14º dia do mês, à tarde, celebrava-se a Páscoa, comemorando as suas cerimônias solenes e impressionantes. Quando o Salvador rendeu sua vida no Calvário, cessou a significação da Páscoa e a ordenança da ceia do Senhor foi instituída. Substituiu a Páscoa. A Páscoa era seguida pelos asmos, todas as cerimônias da festa eram símbolos da obra de Cristo, em branco. Como o antítipo dos molhos que eram agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao 3º dia, como as primícias dos que dormem. Exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Eu não disse isso, mas quando ele morre na sexta-feira, você se lembra que um terremoto aconteceu e sepulturas foram abertas. Quantas pessoas saíram aquela tarde dos sepulcros? Nenhuma pessoa saiu. Vá lá para Mateus 27, a partir do versículo 51. Eles só ressuscitaram depois que ele ressuscitou no domingo de manhã. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abrira-lhes o sepulcro. E ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Está lá em Mateus 27. Agora olha aqui a cerimônia de entronização. E eu entrei nessa cerimônia, mas eu estou tão aflito com o tempo, agora são 10 segundos. Veja só, porque eu queria discutir a questão dos 24 anciãos. Os 24 anciãos não são homens. Não sou eu que digo isso, eu não tenho que discutir com a profetisa do Senhor. Eles são os representantes dos mundos não caídos. Eu vou te mostrar aqui 3 textos que não tem como negar isso. Veja, a ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela deviam esperar antes de iniciarem a obra que lhes fora ordenada. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com a sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre o seu povo. Quando ele sobe, o Espírito desce. Agora vamos ver quem são os 24 anciãos. Ali no trono, naquela reunião, ali está o trono e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins. Os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos acham-se congregados. Alguns podem dizer, não, ali Ellen White está destacando 3 grupos. Não. Ellen White diversas vezes nos seus escritos vai usar essa forma de linguagem. Ela quer fazer referência a alguma coisa, ela usa sinônimos, ideias sinônimas para se referir à mesma coisa. Mas tem um texto que é muito mais específico que esse, mas eu vou te mostrar. Ali estava o conselho celestial. Você sabia que Deus não governa sozinho o universo? É tudo dele. Mas ele quer ouvir as suas criaturas para governar. Ele estabeleceu um conselho para administrar o universo. É por isso que teve aquela reunião em que Lúcifer foi da terra. Um conselho celestial. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho. Acusara, por exemplo, lá no caso de Jó, que eu disse para vocês. Os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio.
Todos ali estão para dar boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar o seu rei. O grande conflito. Aquela cena lá de Jó. Quem é que estava reunido? Olha o que Ellen White diz. As escrituras declaram que em certa ocasião em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, os governantes dos mundos. Agora veja essa. Este livro, o livro de Apocalipse 5, estava escrito por dentro e por fora. João diz, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. A visão apresentada ao apóstolo João deixou forte impressão em sua mente. O destino de todas as nações estava contido nesse livro. Então não é da minha cabeça, que a condição de possibilidade da história, como ela é, dependia da vitória de Cristo. A história estava ali, ela só não estava apresentada. Quando Cristo vence e vai abrindo selos, a história se desenrola. O destino de todas as nações estava no livro. João foi tomado de angústia ao perceber a absoluta incapacidade de qualquer ser humano ou entidade angélica para ler as palavras ou até mesmo de olhar para aquele livro. O apóstolo foi afligido a tal ponto de agonia e suspense, que um dos anjos fortes teve compaixão dele e, impondo-lhe a mão com firmeza para tranquilizá-lo, disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Se você vai à Bíblia, lá diz que um dos anciãos. Ellen White está dizendo que um desses anciãos é um anjo. Então não é um homem. E nem podia ser, sabe por quê? Porque todos aqueles que ressuscitaram depois da sua ressurreição, eles entram em Jerusalém e vão anunciar a vitória do Messias. Eu não sei se Abraão fazia parte daquele grupo, mas eu sei que naquele sermão de Pedro, 3.000 que queriam a morte dele, que gritaram crucificam, estavam sendo batizados. Por que razão? Possivelmente porque esses patriarcas entraram na cidade e apareceram a muitos, é o que diz Mateus. E agora, naquela cerimônia de subida, eles sobem juntos, como primícias, os primeiros frutos. Veja, vou dizer uma coisa para você. Não existe perdão na cruz. Nenhum perdão. Na cruz existe apenas provisão. É como um banco com muito dinheiro. Pode ter propriedade. Nós estamos aí num processo do FGTS, do PIS/PASEP, que muita gente que trabalhou está com seus recursos e a Caixa está procurando quem são. Tem gente que nunca vai lá sacar isso, porque nem sabe. Existe provisão na cruz para a salvação de todos os homens e mulheres. Mas há muitos seres humanos que não estão à busca dessa provisão. A expiação não acontece lá, a expiação é todo esse processo. É isso que Ellen White está dizendo aqui. Nas ofertas para o pecado apresentadas durante o ano, havia sido aceito um substituto em lugar do pecador, mas o sangue da vítima não fizera completa expiação. A expiação faz parte de tudo isso, e ela termina com o juízo. Apenas provera o meio pelo qual este fora transferido para o santuário. À porta do tabernáculo, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas os pecados somente eram considerados separados do povo para sempre, quando o bode recebia os pecados e era enviado para o deserto. Satanás será afinal responsabilizado. Nós fomos até a quarta festa. A quinta festa, ela se deu dentro do movimento milerita. Trombetas soaram, anunciando que Cristo viria. E então começou o Yom Kippur, o dia da expiação, o que Cristo está fazendo aqui. E a sétima festa era a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, que será celebrada no momento final, quando o juízo for concluído. O juízo está sendo realizado em etapas. Primeira etapa, ele está sendo realizado para todos os seres não caídos. Segunda etapa, ele será realizado para os justos durante o milênio. Terceira etapa,
Nós não temos tempo de ler essas coisas, mas no capítulo 20 do livro do Apocalipse, eu nunca tinha entendido o porquê disso. Mas lá diz que quando a cidade santa descer e os ímpios forem ressuscitados, vai se abrir o livro que tem as obras deles para condenação, mas vai abrir de novo o livro da vida. E eu me perguntava, o que tem a ver o livro da vida ser aberto, se não tem nenhum dos ímpios que tem acesso à vida? Por que o livro da vida vai ser aberto? É porque Deus tem que dar justificativas. Pode ser que um traficante do lado de fora da cidade, olhe para dentro e veja um outro traficante, do lado de dentro. E como é que ele vai entender a ação de Deus, de um Deus justo? O livro da vida vai se abrir para perceber que aqueles pecados foram cancelados, porque ele aceitou o sangue do Cordeiro. Ele colocou o sangue do Cordeiro no umbral da porta. Os pecados só serão considerados separados para sempre quando eles forem transferidos para Satanás. Semelhantemente, ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e do exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como um deserto despovoado e horrendo. Você acha que Satanás vai admitir levar os seus pecados, se você de fato não se arrepender? Se você aceitar todas as sugestões que ele te faz para o mal? Ele levará o pecado daqueles que são justos, para quem o pecado passou a ser um acidente na vida. Isso aqui não foi traduzido para o português, eu disse que ia passar para vocês esse texto. Isso é manuscrito 15 de 1850, parágrafo 8. Vi que a obra de Jesus no santuário estava quase terminada, e depois que esta obra for concluída, ele virá à porta do tabernáculo, à porta do primeiro compartimento, e confessará os pecados de Israel sobre a cabeça do bode expiatório. Então, ele colocará vestes de vingança, e as pragas cairão sobre os ímpios. Os ímpios não perceberão que a vingança é do céu, até que Jesus se assente sobre a grande nuvem branca. Assim, enquanto as pragas estiverem caindo, o bode expiatório estará sendo levado para o deserto. Agora veja que intrigante essa frase. Ele lutará poderosamente para escapar, mas será preso pela mão que o conduzirá. Se ele conseguisse escapar, Israel seria destruído ou morto. Espera aí. Terminou o processo de selamento. Quem é santo, santifique-se ainda. Como é que o diabo poderia se libertar nesse momento da história? Uma única possibilidade. Um daqueles que foram selados retroage e peca. Sabe o que aconteceu com o juízo celestial que Cristo realizou, que Deus realizou? O juízo é invalidado. Ele vai tentar destruir todos aqueles que foram selados. Essa guerra, querido, é uma guerra de vida e morte. Não sou eu que estou dizendo, é a pena inspirada que está dizendo isso aqui. Eu vi que tomaria algum tempo para levá-lo à terra do isolamento, depois que os pecados foram colocados sobre a sua cabeça. Você consegue entender o que é a angústia de Jacó? A angústia de Jacó está aqui, ó. A festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas a festa da ceifa celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da seara enviará os seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo para o seu celeiro. A morte de Cristo na cruz assegurou a destruição daquele que possui o poder da morte, que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar outro a pecar.
A expiação jamais necessitará ser repetida, e não existirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. Por que não? Porque o livre-arbítrio é tirado? Não. É porque ninguém mais quererá abrir essa porta. Sabe por que razão? Porque eles participaram do conflito. Eles fizeram as suas escolhas. Eles não querem pecar. Eles não querem quebrar a lei divina. Então eles precisam de um processo de transformação da mente. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Eu quero concluir. Você deve ler, isso é uma revista Time, essa revista foi de 1995, capitão Scott O'Grady. Esse homem participou da guerra da Bósnia. A história dele saiu na Time, ele foi recebido nos Estados Unidos com todas as condecorações de honra. Ele estava no seu avião, que trazia bombas para jogar numa daquelas cidades no momento do conflito. E ele conta que estava na aeronave, não havia chegado ainda ao destino onde ele despejaria as bombas. E a sua aeronave foi atingida por um míssil de terra. Ele diz que a única coisa em que ele conseguiu pensar foi puxar aquela alavanca dourada que o ejetou para fora da aeronave. Ele desceu de paraquedas no meio da zona de conflito. Ele não sabia de que lado estavam os aliados e de que lado estavam os inimigos. Tudo que ele tinha, junto da cadeira com a qual ele se ejetou, eram provisões, remédios e um pequeno rádio para poucos dias. Não era um lugar com ondas, com larga escala, com possibilidade de recepção. Ele conseguiu um contato com terra, com a base. E ele dava as coordenadas de onde ele estava. E ele esperava resgate. Primeiro dia se passou, a água começou a acabar, a comida a acabar, remédios. E ele estava ali, permaneceu, como aquele foi o único contato, ele não podia arredar pé dali. Porque se houvesse resgate, teria que ser buscado ali, naquele lugar. O que ele não sabia é que do outro lado do mundo, o presidente Clinton dos Estados Unidos resolveu intervir pessoalmente no resgate daquele capitão. Capitão da Força Aérea Americana. No 7º dia, diz a revista Time, com precisão cirúrgica, à meia-noite, um helicóptero desceu onde ele estava. Ele foi alcançado e identificado por infravermelho lá de cima. Eles desceram, colocaram ele no helicóptero e levaram ele para casa. E ele foi recebido com toda a honra nos Estados Unidos. Quero terminar a mensagem dessa tarde, dizendo a você o seguinte: existe um resgate sendo providenciado para seres humanos perdidos que estão nesse planeta Terra. Quem está envolvido diretamente no resgate é o Rei dos Reis. E ele virá para buscar todos aqueles que estão dispostos a fazer contato. Que você e eu estejamos nesse grupo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bom Pai, nós desejamos a tua misericórdia. Tememos a sua justiça, mas nós sabemos que no Filho nós podemos ser verdadeiramente aceitos, porque aquele que tem o Filho tem a vida. Nós pedimos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos aceite a cada um de nós, e muito em breve o Senhor nos leve de volta para casa. Porque nós ansiamos por esse dia, não queremos mais viver
os horrores desse mundo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O nosso jantar está sendo servido lá no refeitório. Nós teremos que estar de volta em torno de 5h45 às 6 horas. Começará o plenário. E o pôr do sol também. Tá bom? Muito obrigada.